Bom dia, aqui é a professora Bárbara, professora de matemática, e eu vou estar discutindo com os alunos do sexto ano aí sobre as grandezas de comprimento, capacidade e de massa. Pessoal, a mesma regra que é utilizada para de comprimento é utilizada também para a medida de capacidade, também para a medida de massa, ok? Então vamos lá. Pessoal, vou falar agora sobre as medidas de comprimento, né? Então, eu dei como exemplos aí de alguns instrumentos de medida de comprimento. Nós temos a régua, temos a trena, nós temos a fita métrica utilizada pelas costureiras, né? A trena pelos pedreiros, né? A régua é o exemplo pelos alunos que são utilizadas. Nós temos o paquímetro e o micrômetro. São alguns exemplos de instrumentos de comprimento. Agora eu vou ensinar vocês como fazem as transformações. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos conhecer quais são os múltiplos e submúltiplos do metro. O metro é a unidade de comprimento principal, então por isso que ele fica aqui centralizado no meio. Aqui vocês estão vendo os múltiplos do metro, ou seja, maiores que o metro, que é o quilômetro. O quilômetro é 1000 vezes maior que o metro. O hectômetro é 100 vezes maior que o metro. Nós temos o decâmetro, que é 10 vezes maior que o metro. Então, essas são as unidades de medida maiores que o metro. E os submúltiplos são as unidades de medidas menores que o metro, que é o decímetro, centímetro e milímetro. O decímetro é 0,1 menor que o metro. O centímetro é 0,01 menor que o metro. E o milímetro é 0,01 menor que o metro. Então, é a mesma coisa, falou 10 vezes menor que o metro, 100 vezes menor que o metro, 1000 vezes menor que o metro. Vamos, então, fazer uma comparação da régua. A régua é um instrumento de medida e tem as unidades menores que o metro. Vamos analisar. Na régua, por exemplo, tem aquela régua de 30 centímetros. Já tem uma unidade de medida lá, né? De 1 a 30 centímetros. Centímetros são unidades de medida menores que o metro. Dentro da régua, dentro do centímetro, que é de 1 a 2 centímetros, por exemplo, tem 10 milímetros. Vocês podem observar lá na régua, que são algumas, né, uns pontinhos dentro dos centímetros lá. Então, de 1 a 2, nós temos 10 milímetros. Então, só aí na régua nós utilizamos duas unidades de medida menores que o metro, que é o milímetro e o centímetro. Já no quilômetro, vamos imaginar que a gente está aqui em Caldas Novas e vai para Goiânia. Estamos utilizando o quilômetro, algo que já é muito distante. Então, por isso que ele é maior que o metro. Tá? Então, olha só, o quilômetro é 1000 vezes, 1 quilômetro é 1000 vezes maior que um metro, tá bom? Então, nós sabemos que 2 quilômetros é 2000 vezes, e assim sucessivamente, tá bom? Eu vou ensinar vocês a fazer conversão. Nós temos aqui a régua de conversão, ela é sempre nessa ordem que eu vou mostrar para vocês. Olha só, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, vamos imaginar aqui, 2,5 quilômetro eu vou transformar em metro. Então, quilômetro para metro, eu vou andar 1, 2, 3 casas. É só deslocar. Como está indo para a direita, eu vou deslocar 3 casas para a direita. Vamos imaginar a vírgula, olha só, tá aqui. Se eu for 3 casas para a direita, aqui eu já tenho uma que é o 5. Vou acrescentar 2 zeros, porque não tem casa aqui mais. Então, a vírgula estava aqui entre o 2 e o 5 e veio parar aqui na frente dos zeros. Só que não existe a gente deixar 2.500 vírgula, né? Então, por isso que ela some daqui. Ou você poderia multiplicar por 1000. Por que 1000? Vamos analisar. Quilômetro para metro, ó. 10, 100, 1000. Então, você vai pegar esse valor e multiplicar por 1000, que daria a mesma resposta. Centímetro para milímetro. Centímetro para milímetro, eu vou andar uma casa para a direita. Então, vamos analisar onde está a vírgula e vou andar uma casa. Ela vai ficar aqui na frente, ó. Então, vai ficar 126. Não há necessidade de colocar a vírgula na frente de 126.
Então, ela vai ficar 126. Ou você poderia multiplicar por 10. Então, se eu multiplicar esse valor aqui por 10, vai ficar 126 milímetros. Vou transformar 156,75 milímetro em metro. Milímetro para metro, estou andando 3 casas para a esquerda. Então, vou pegar essa vírgula e vou andar 3 casas para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. A vírgula vai parar aqui na frente. É claro que eu tenho que pôr um zero aqui antes, né, gente? Porque ela vai sumir daqui, ó. Ela vai vir parar aqui. Então, olha só, aqui continua, né, o número normal, que é 75, que era depois da vírgula, e ela veio parar aqui. Olha que número que formou. É claro que de milímetro para metro, nós temos 3 casas para a esquerda. Você poderia ter dividido também por 1000. Então, por que 1000? Porque aqui é 10, 100, 1000. Então, você pode pegar esse número aqui e dividir por 1000. De decâmetro para metro, vamos observar. Decâmetro para metro, estou andando apenas uma casa para a direita. Então, vamos imaginar a vírgula aqui. Eu vou andar uma casa para a direita, ela vai parar entre o 4 e o 5. Ou você poderia também multiplicar por 10. Se você multiplicar esse número por 10, vai ficar esse número aqui, ó, 64,5 metros. Para me transformar metros para centímetro, vou andar 2 casas para a direita. Mas quando um número não tem vírgula, você vai imaginar essa vírgula na frente dele aqui, ó. Então, se você andar, deslocar 2 casas para a direita, como não tem casa aqui, eu vou acrescentar 2 zeros, né? Então, ficou 2.300. Ou, de metro para centímetro, sabemos que tem 2 casas, que é 10, 100. Né? Ou seja, 10, 100. Então, você vai multiplicar esse número por 100. Se você multiplicar 23 por 100, dá 2.300 centímetros, tá? A mesma regra vamos utilizar para medidas de comprimento, nós utilizamos para capacidade. O que vem a ser? Vou dar alguns exemplos de medidas de capacidade. Capacidade envolve litros. Então, nós temos a caixinha de leite, nós temos exemplo aí do copo com água aí, ó. Envolve litro, né? Nós temos esse litrinho aqui de remédio, né? A xícara e assim por diante. Temos vários exemplos de medidas de capacidade. Estou citando apenas algumas, tá, pessoal? Então, é a mesma regra, medida de capacidade com a medida de comprimento. Então, vamos lembrar. O litro é a unidade principal, por isso que ela fica aqui no meio. Aqui são os valores maiores que o litro. Então, quilolitro, hectolitro e decalitro. E os menores que o litro são decilitro, centilitro e mililitro. Agora, observe uma coisa interessante, gente. Vocês lembram que lá no comprimento, aqui no lugar do L, era M. Então, era quilômetro, hectômetro e decâmetro, né? Então, eu só troquei. Como agora é litro, então, quilolitro. Como lá aquela hora era metro, era quilômetro, hectômetro e decâmetro, mas agora não é litro, tá? Então, ele só trocou, gente, mas a mesma maneira de resolver os cálculos é igual, não tem segredo, tá? Então, agora, pessoal, vamos conhecer os múltiplos e submúltiplos do litro. Os múltiplos são aqueles maiores que o litro, igual o metro tinha lá, nós temos o litro. Então, temos o quilolitro, que é 1000 vezes maior que o litro. O hectolitro é 100 litros maior que o litro. Decalitro é 10 vezes maior que o litro, tá? Então, essas são as unidades de medidas maiores e essas são as unidades de medidas menores. O decilitro, 0,1 menor que o litro. Centilitro, 0,01 menor que o litro. E o mililitro, 0,01 menor que o litro. Ou seja, é só você imaginar que é 10 vezes menor que o litro, que é 100 vezes menor que o litro, né? E que é 1000 vezes menor que o litro, gente. O próprio nome aqui, ó, D de 10, C de 100, 1000 vezes, né? De 1000 e assim sucessivamente. Agora,
a conversão é a mesma, gente, régua de conversão. Então, nós temos a régua de conversão da medida de capacidade, que é quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Então, olha como é fácil decorar, gente, só trocar o metro pelo litro, né? Então, vamos lá, vou transformar 34,75 litros em decilitros. Litro para decilitro, estou indo uma casa para a direita, então vou deslocar a minha vírgula uma casa para a direita. Vai ficar, ela está aqui, vai andar aqui, vai ficar na frente do 7, entre o 7 e o 5. Ou pegue esse número e multiplica por 10. 3,6 centilitro para mililitro, então centilitro para mililitro, estou andando uma casa para a direita. Pega a vírgula, anda uma casa aqui na frente, vai ficar na frente do 6. Então, vai formar 36 mililitros, né? Ou podemos multiplicar esse valor também por 10. 8,27 quilolitro. Olha onde está o quilolitro. Para litro. Vou andar 1, 2, 3. Eu vou andar 3 casas para a direita. Então, aqui já tem 1, 2, falta o 0, né, pessoal? Por isso que não tem casa que eu acrescento um 0. Então, a vírgula vai parar aqui na frente desse 0. Como não existe, né, números com vírgula bem lá na frente, então a gente deixa ela sem a vírgula. Ou eu poderia também multiplicar por 1000, porque ó, 10 de quilolitro para litro, ó, 10, 100, 1000. Então, eu posso pegar esse valor e multiplicar por 1000. 543 ml para decilitro. ml para decilitro, estou indo para a esquerda, gente, agora é para a esquerda, né? Então, ml para dl, estou andando 2 casas para a esquerda. Quando o número não tem vírgula, a vírgula, você vai imaginar a vírgula na frente dele, aqui, ó, desse 3, né? Na frente do número. Então, você vai andar 2 casas para a esquerda, ó, 1, 2. Ela vai parar entre o 5 e o 4. Então, formou que número? 5,43 dl. Ou, se não, você poderá pegar esse número e dividir por, no caso, por 100. Por que 100? Porque de ml até dl, ó, 10, 100. Só que você vai dividir agora e não multiplicar. 45 DAL para L. DAL para L é uma casa para a direita. Então, você vai pegar esse número aqui, ó. Você vai imaginar a vírgula na frente do 5. Vai andar uma casa para a direita. Então, vai ter que acrescentar um 0. Ou, se não, você pega e multiplica por... Ó, DAL para L, eu multiplico por 10, porque é só uma casa que você andou. Então, se você pegar esse número aqui, 45 DAL vezes 10, dá 450 L, tá, gente? E agora são os instrumentos de medidas de massa, né, pessoal? Mesma coisa. Temos alguns exemplos, que é o exemplo das balanças, desde mais antiga até as mais modernas, né, gente? Está mostrando aí os exemplos de instrumentos de medidas de massa, né? Então, vamos lá. Então, é o mesmo processo, medidas de massa, né? A unidade de medida principal é grama, os maiores que grama é o quilograma, hectograma e o decagrama. E aqui os menores que o grama é decigrama, centigrama e miligrama, pessoal. Olha só, o que eu falei, né? No final a palavra vem grama agora. Não é nem metro e nem litro, agora é grama. Mas é a mesma maneira de realizar o cálculo. Vamos lá, então. A régua de conversão de gramas, então, olha só, gente, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Não tem muito segredo. Decigrama para centigrama, vamos lá. Onde está o decigrama? Centigrama, uma casa para direita, né? Agora, presta atenção, olha onde está a vírgula. Se eu andar uma casa para direita, vai parar aqui na frente. Então, vai formar 549 centigrama. Ou você poderá multiplicar por 10, porque como você andou uma casa, é 10, tá bom? Miligrama para grama. Miligrama, vou para grama. Estou andando para a esquerda agora, gente, ó. E é 3 casas para a esquerda. Olha onde está a minha vírgula. Se eu andar 1, 2,
3 casas. Para a esquerda, a vírgula vai parar aqui antes do 4. Então, lá, ó, 0,47689. Vocês viram aqui que agora o número vai ficar, a vírgula que estava aqui deslocou 3 casas para a esquerda. Ou seja, transformei miligrama em grama. Ou você poderia fazer, ó, miligrama em grama, estou andando 3 casas para a esquerda, ó, 10, 100, 1000. Então, eu poderia dividir por 1000, porque é 3 casas para a esquerda, né? Divisão por 1000. Agora, quilograma para miligrama. Quilograma para miligrama. Olha só, gente, quanta casa para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quilograma para miligrama, olha o tanto, a vírgula estava aqui. Eu tenho que andar 6 casas para a direita. Como eu já tenho o 3 e o 4, eu vou acrescentar o 0 nos restantes que não tem. Então, a vírgula estava entre o 7 e o 3, andei 1, 2. Aí eu conto o restante, ó, 3, 4, 5, 6 e acrescento os zeros. Ou seja, eu transformei 87,34 kg em miligrama. Ou eu poderia pegar, né, esse número aqui e dividir por, ó, 10, 100, 1000, né? Depois vem o quê? 10.000, 100.000, 1 milhão. Ou você pega esse número e multiplica por isso tudo, né? Agora eu vou transformar grama para hectograma. Grama para hectograma. Estou indo para a esquerda 2 casas, gente, na verdade, né? Então, grama para hectograma, 2 casas para a esquerda. Imagina a vírgula aqui. Para a esquerda, ela vem para cá. Então, eu já tenho uma aqui. Tá faltando um 0, né, gente? Então, eu coloco lá como é que fica, ó. Tinha uma casa aqui, a vírgula estava aqui. Tem 1, 2. Ela veio parar aqui. É claro que você tem que colocar um 0 aqui antes. Então, eu transformei 0,9 gramas é igual a 0,009 hectograma. Vou transformar em decagrama aqui nesse valor, né? Então, vamos analisar aqui. Se eu for transformar aqui decagrama, é 1, 2, 3 casas. No caso aqui é decagrama para centigrama, né, gente? Então, vou ter que andar... decagrama para centigrama. Vou ter que andar 3 casas para a direita. Então, vamos analisar com a vírgula aqui. 1, 2. Como não tem casa aqui, eu coloco um 0. Então, a vírgula estava aqui. Andou-se 3 casas, veio parar na frente do número aqui na frente, né, gente? Então, 8,67 decagrama é igual a 8.670 centigrama, tá bom? Bom, pessoal, vamos para o restante. Então, agora, esses exercícios que eu passei aqui para vocês, eu quero que vocês copiem no caderno, porque são poucos exercícios. Vamos tentar fazer eles, que depois a professora vai fazer a correção deles, ok? Quero que copiem todos no caderno. Um abraço, sexto ano, boa sorte. Qualquer dúvida, a professora está no individual lá para tirar a dúvida com vocês. Tchau!